Minha gente, olha, nesses 30 minutos que nós temos juntos aqui, eu decidi continuar o texto de Gálatas. Para quem não sabe, eu há muitos anos fazia um tipo de pregação chamada de pregação expositiva, em que geralmente você começa um livro e vai pregando sobre aquele livro até terminar. Isso ajuda as pessoas a entenderem um pouco do livro e também torna a pregação mais bíblica, né? Nem sempre faço isso hoje, mas o livro de Gálatas para mim é uma obra-prima, assim, uma joia preciosa, que eu acho que eu preciso parar um pouco de tempo aqui neles. Lembrar algumas coisas. A carta de Gálatas, se vocês quiserem abrir aí, a gente vai ler o capítulo 2, os versos de 1 a 16. Gálatas 2, verso 1 a 16. A carta de Gálatas, ela foi provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Tem dúvidas se foi Gálatas ou Tessalonicenses, mas ela está aí nesse conjunto de cartas primeiras que o apóstolo Paulo escreveu por volta do ano 40. E Paulo escreve essa carta de maneira assim, muito intensa. Ele parece que com raiva do que está acontecendo na igreja da Galácia. Gálatas não é uma igreja, como a igreja viva aqui. A Galácia é uma região que provavelmente tinham várias igrejas. Então Paulo está escrevendo para essas várias pequenas comunidades na região da Galácia, tá certo? E aí Paulo escreve essa carta porque ele quer denunciar um outro evangelho que estava surgindo ali como uma erva daninha na igreja e dizer que o outro evangelho nada mais era do que o evangelho mais alguma coisa. O outro evangelho não é aquilo que é o oposto, aquilo que é contra o evangelho. Paulo identifica que o outro evangelho é sempre o evangelho com adições. Isso mais aquilo. E na semana passada eu falei a respeito dessa boa nova, do que significa. E aqui nós vamos encontrar um exemplo prático de como que nós, muitas das vezes, podemos ser seduzidos por outras lógicas, acreditando em Deus, acreditando no Evangelho, mas cair em outras lógicas que não é a lógica do Evangelho. Então vamos ler a carta, capítulo 2, verso 1, diz assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da conversão dele. Quando ele teve o um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele foi aos apóstolos, provavelmente acompanhado por Barnabé, e a gente sabe que Paulo, depois que teve o um encontro com os apóstolos, ele voltou para sua cidade de Tarsis e passou muitos anos lá. A gente não sabe fazendo o quê, a gente tem a ideia de que ele foi pregar o evangelho lá em Tarsis, mas ele fica lá. Até que um dia Barnabé vai na casa de Paulo, busca ele e começa as viagens missionárias. Então, Paulo está dizendo, 14 anos depois, voltei a Jerusalém, certo? Dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Essa é provavelmente o encontro que aparece Paulo lá em Atos 15, quando ele está com uma carta na mão para levar para a igreja de Jerusalém. Ele diz, fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os discípulos, com os líderes, perdão, e compartilhei com eles as boas novas que tem anunciado aos gentios. Então o que Paulo está dizendo? Ele está explicando que quando ele chegou em Jerusalém, ele está explicando para a igreja de Jerusalém o que era o evangelho, como ele compreendia para os apóstolos, para os líderes da igreja. Ele diz, queria me certificar de que estávamos de acordo. Estamos na mesma página sobre o que a gente entende sobre o evangelho? Ele diz, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora gentio. O que é um gentio? Gentio é uma pessoa que não nasceu como judeu. Todo mundo que não é judeu de nascença, para a cabeça do judeu, é gentio. O romano é gentio, o grego é gentio, o brasileiro é gentio, é tudo gentio, né? Embora essa questão fosse levantada apenas por alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês.
Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meio intermédio como apóstolo aos gentios. A palavra apóstolo significa enviado, tá certo? A gente usa o termo missionário, ele não existe na Bíblia. A palavra missionário não existe na Bíblia. A palavra missionário e apóstolo é basicamente a mesma coisa. Pedro foi enviado aos judeus e Paulo enviado a pregar o evangelho aos gentios. Verso 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor abertamente a ele, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns dos amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Amém. Que Deus abençoe essa palavra aqui nessa manhã. Bom, deixa eu falar, então, 3 verdades que a gente precisa aprender sobre o Evangelho. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é uma marca que nós, geralmente, evangélicos cristãos, esquecemos, chamada unidade. Alguém já ouviu falar sobre unidade aqui? Levanta a mão assim, só para eu saber. Quem nunca ouviu falar dessa palavra? Unidade. Unidade, ela é uma marca central. E por que ela é uma marca central? Porque a Igreja de Cristo, ela tem um eixo, um centro, um ponto em comum chamado Evangelho. O Evangelho, e mais alguma coisa, é o problema de Paulo nessa carta. Acrescentar coisas ao Evangelho, como Pedro estava fazendo na Igreja da Galácia. E é interessante que a igreja estava acrescentando o quê? Dizendo o seguinte: Tito, você é cristão, você creu em Jesus, só que agora você precisa se circuncidar. A circuncisão era uma coisa feita pelos judeus. Um gentio que cresce em Jesus precisava se circuncidar? Não. Só judeus. Só que alguns judeus que haviam crido em Jesus estavam dizendo o seguinte: não, a pessoa que creu em Jesus sendo gentio precisa guardar partes da lei de Moisés. E aí o John Stott, que foi e é para mim uma das maiores referências no que diz respeito à compreensão bíblica, John Stott foi um pastor anglicano, ele dizia o seguinte: uma coisa era os líderes de Jerusalém darem a sua aprovação à conversão dos gentios. Mas será que poderiam aprovar o compromisso com o Messias sem a inclusão no judaísmo? O que ele está dizendo? Dá para ser cristão sem se tornar judeu? Dá para ser cristão sem se judaizar? Sem aderir às práticas do Antigo Testamento como uma prática agora, para mim, que não sou judeu, eu não tenho linhagem e nem sangue de judeu. Eu tenho que guardar as práticas do Antigo Testamento? E é o que muita gente faz hoje.
Isso é, o evangelho mais alguma coisa. A gente aderiu e foi aderindo às práticas do Antigo Testamento sem perceber. Por exemplo, chamar o local de culto de templo é incorporar na espiritualidade cristã as lógicas do Antigo Testamento, porque o templo tem no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a partir de Cristo, ninguém mais tem templo. Jesus falou, vou destruir esse templo e o reedificarei em 3 dias. Ele está falando do seu corpo. Então, o corpo, o templo que Deus habita, somos nós. E John Stott diz assim, a visão deles era grande o suficiente para ver o Evangelho de Cristo não como um movimento de reforma dentro do judaísmo, mas como boas novas para o mundo inteiro e para a Igreja de Cristo, como a família internacional de Deus. Essa é uma pergunta, porque nós não podemos confundir o fato da Bíblia Sagrada, esse texto que a gente tem lê aqui, ó, ele tem Antigo e Novo Testamento, e achar que por ter esses 2 livros, nós temos que seguir as lógicas do Antigo Testamento. Até hoje tem gente na igreja que diz assim, se você botar um piercing, se você botar uma tatuagem, tem igreja que não permite que as mulheres, por exemplo, coloquem brinco. Baseados no quê? No Antigo Testamento. Ou dizem, tatuagem é uma marca simbólica, sei lá, demoníaca, coisa desse tipo, baseado em alguns textos de Levítico. Então, o que o Stott está dizendo, e o Paulo está dizendo aqui, é que a fé cristã, ela não é uma coisa que é uma junção das 2 coisas, ela é algo absolutamente novo. Cristo iniciou um novo movimento dentro da história, de modo que o gentio que cresce em Jesus pela fé, ele está salvo, sem a necessidade da obediência de cumprir a lei de Moisés. E aqui entra uma questão fundamental para a unidade. Eu estou dizendo que a unidade é uma marca central da vida cristã. O ponto central é, pensamos que unidade é estar em acordo absoluto com costumes, com regras, com cultura, com doutrina, para que a gente possa ser, então, unidos, para que haja unidade. Então a gente pensa que unidade é todo mundo pensar igual, ou todas as igrejas cristãs se portarem a partir dos mesmos costumes e mesmas regras. Nesse sentido, seria impossível ter unidade, porque esse não é o cerne da unidade cristã. E aí, para a gente pensar um pouco mais sobre isso, eu quero ler um trecho de um autor chamado Tim Keller. Vocês já ouviram falar? O Keller, ele plantou uma igreja em Manhattan, um lugar muito difícil, e teve uma grande igreja, faleceu por conta de um câncer. Mas o Keller diz assim, algumas igrejas ensinam que devemos crer em Cristo e ser batizados para sermos salvos. Outros insistem que devemos pertencer à sua igreja para sermos salvos. Muitos tipos de cristianismo acrescentam suas distinções, como a crença na predestinação, a abstinência de álcool ou falar em línguas, ao evangelho como forma de termos certeza de que somos cristãos. Por outras palavras, muitas igrejas dirão que somos salvos apenas pela fé, mas só podemos ter certeza de que somos verdadeiramente cristãos se tivermos essas distinções. Muitas igrejas e grupos cristãos acrescentam regras culturais sobre coisas como vestuários, diversões, a Bíblia, e insistem que ninguém que viole esses padrões poderia ser cristãos. O que nós estamos falando aqui é que cada igreja, cada denominação cristã tem suas particularidades. A Viva está construindo as delas. Eu não posso dizer que o jeito de ser da Viva é o que distingue um cristão de outro. Cada um tem sua particularidade. Então, o ponto que Paulo está trazendo aqui é: nós não podemos pegar as nossas distinções e fazer dessas distinções a marca daquele que é cristão. Tem um que fala em língua no culto, igreja pentecostal. A Viva não é uma igreja pentecostal. Até onde eu saiba, não é. Tem igrejas que são tradicionais, que o culto é litúrgico. Por exemplo, a presbiteriana da Gávea é extremamente tradicional. O pastor usa estola, acende vela, é extremamente tradicional. Cada igreja se manifesta de um jeito. Então, todas as vezes que eu pego essas coisas, particularidades, e acrescento o evangelho e digo, para você ser um cristão verdadeiro, você precisa dessas coisas, eu perdi o evangelho. O evangelho, como eu já disse, não tem nada a ver com isso. Regras, cultura, como se adora na igreja.
Tem gente que pensa que igreja de verdade hoje tem que ter parede preta, cara de show. Tem gente que pensa que igreja de verdade não, tem que ser, sei lá, samba, tem que ser violão e voz. Não, essas coisas são a maneira como a gente organiza a igreja. A unidade da igreja, ela não está nas expressões, nos detalhes, ela está no evangelho. E nesse sentido, a verdadeira unidade cristã, ela tem características. A unidade cristã, ela tem a característica de ter pessoas com vocações diferentes. Paulo pregava para os gentios e Pedro pregava para os judeus. Vocês acham que eles pregavam da mesma maneira? Eles tinham o mesmo pressuposto? Provavelmente Pedro pregava Jesus a partir do Antigo Testamento. E quando Paulo ia pregar aos gentios, ele pegava a filosofia grega, ele pegava os poetas, como ele faz em Atenas, em Atos 17. Cada um prega de um jeito, mas os dois estão pregando o evangelho. Isso que importa. Segunda coisa é que, para termos unidade, a gente tem que abrir mão dos costumes, das regras, dos aspectos teológicos, sem abrir mão do evangelho. A terceira marca distinta que Paulo diz aqui sobre a unidade é o cuidado com os pobres. Paulo diz no verso 10, devemos continuar a lembrar-nos dos pobres. O cuidado com os pobres sempre foi uma marca da igreja. Uma marca clara. Em Atos 15, quando tem um concílio em Jerusalém, Tiago está definindo a questão sobre os gentios serem salvos ou não. Tiago diz, tudo bem, os gentios podem fazer parte da aliança, desde que não se esqueçam de não comer comida sacrificada aos ídolos e não se esqueçam dos pobres. Essa sempre foi uma marca da igreja, que hoje a gente poderia pensar, não se esqueçam dos ricos, porque os pobres eles foram esquecidos de muitas igrejas mesmo, né? A segunda coisa, além da unidade, é que o evangelho ele demanda que a nossa vida prática esteja sintonizada com ele. No verso 11 desse texto aqui de Gálatas 2, temos uma coisa surpreendente. Aqui nós temos dois apóstolos, Paulo e Pedro. Só os maiores assim da igreja. E o texto diz que Paulo colocou o dedo na cara de Pedro. Se opôs diante dele. Duramente. E por quê? Porque Paulo entende que Pedro estava errado. O que Pedro estava fazendo? Se você ler o texto aí, tu vai descobrir uma coisa. Pedro, ele era um judeu preconceituoso. E um dia Pedro tem uma experiência com Deus que ele vê um lençol descendo, cheio de animais que um judeu não come, e Deus fala para Pedro o seguinte, Pedro, mata esses animais e come. E Pedro vai dizer assim para Deus, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura, como é que eu vou comer isso? E Deus fala de novo, mata e come. E aí Pedro entendeu que ele estava sendo preconceituoso com os gentios, porque ele entendia que ele não podia. E, gente, não podia por ser preconceito por preconceito. Pedro é um judeu que cresceu lendo a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que para você estar cerimonialmente puro, para você se apresentar diante de Deus, você precisava deixar de comer alguns alimentos. Carne de alguns animais, você não podia, porque isso te tornaria cerimonialmente impuro. O que Pedro está dizendo é quase que assim, Deus, a lei que você deu para o nosso povo diz que eu não posso comer esses animais. E agora você está dizendo para mim que eu tenho que comer? É um conflito na cabeça de alguém legalista. E Pedro não está percebendo que a revelação havia mudado. O princípio de relação com Deus havia mudado, porque agora, por meio de Cristo, ele deveria aprender a se relacionar também com os gentios. Só que, para se relacionar com os gentios, o que aconteceu? Pedro aceitou. E quando ele estava na Galácia só com os gentios, ele sentava à mesa, comia as comidas todas. Ah, tem um porquinho, manda. Uma pururuca, pode mandar. Ah, hoje vai ser camarão, tá, Pedro? Beleza, tô com vocês. Só que aí chegou o grupo de Tiago. O grupo de Tiago era o grupo dos judeus, assim.
De repente o grupo de Tiago chega, sabe o que Pedro faz? Ele se afasta dos seus amigos gentios para não parecer, por medo, que ele estava se contaminando. Então ele se afasta, abandona os seus amigos. Abandona aquele grupo de pessoas que eram gentios para parecer, para ficar bacana na foto com o grupo de Tiago. Paulo vê aquela situação e fala assim: ô Pedro, você está sendo hipócrita. E não é só uma questão de hipocrisia por estar vivendo de maneira dupla. A questão, o que está em jogo aqui é o evangelho. Porque se no evangelho, em Cristo, judeus e gentios agora fazem parte de uma mesma comunidade, sem a necessidade que os gentios se convertam e se tornem judeus, e os judeus, por outro lado, se convertem e se tornem gentios, por que você está dissimulando desse jeito, sentando com os gentios, mas quando chega o pessoal dos judeus, você sai fora, para não ficar mal na fita com eles? Sabe o que está causando a questão aqui? Qual é o ponto central? O texto diz que Pedro estava com medo. Está no verso 12 isso. Medo do quê? Medo da crítica do grupo de Tiago. E isso muitas das vezes acontece com a gente. Quando a gente, por causa da nossa boa imagem, da nossa boa aparência, do nosso testemunho, a gente se afasta daquelas pessoas que nós consideramos não dignas, que nós consideramos não de Deus, não gente boa para estar perto. O pecado de Pedro foi basicamente o pecado que nós poderíamos chamar hoje de nacionalismo. Ele acreditava que o país dele, a nação dele, era melhor do que o país, a nação dos gentios. E ele insistiu que os cristãos não podem realmente agradar a Deus a menos que se tornem judeus. Mas esse ponto é um dentre eles. O legalismo, que é esse problema que a gente carrega no nosso DNA religioso, ele busca algo além de Jesus Cristo para ser aceitável e limpo diante de Deus. O legalismo sempre resulta em orgulho, eu sou melhor do que você, e em medo. Medo do quê? De alguém me ver, de alguém me associar, de alguém me confundir, de alguém me misturar. E isso gera exclusão e conflito social. Então nós hoje vemos muitos exemplos de tipos semelhantes de comportamento social exclusivo, baseados na incapacidade de compreender e viver a justificação somente pela fé. Por exemplo, ser sectário. Eu sou cristão. Você é do candomblé? Não nos falamos. Eu não convivo com você. Porque no fundo eu me acho melhor do que você. Eu sou cristão, eu sou evangélico. E eu acho que a minha ética, a minha vida, o meu padrão de comportamento é melhor do que o de todo mundo. Essa é uma maneira de me colocar e de sair da mesa. Entende a analogia? Pedro se levanta da mesa dos gentios porque ele não quer ser confundido. Ele quer guardar a imagem dele, quer preservar a reputação dele. Ou, por exemplo, atitudes classistas, nacionalistas, racistas do mundo dentro da igreja. Quando, por exemplo, todos nós conhecemos cristãos que pertencem a classes, grupos ou tipos de personalidade que anteriormente desenhamos em nossas vidas fora da igreja como sendo pessoas melhores ou piores. Mas quando a gente crê em Jesus Cristo, esses padrões que a gente vai construindo na sociedade, eles devem ser relativizados a partir do evangelho. Os cristãos, por exemplo, de classe trabalhadora, podem ter aversão aos cristãos ricos. E cristãos ricos podem ter aversão a cristãos pobres. E dizer, a gente não se mistura. Vou dar um exemplo. A Viva é muito pequena ainda. Ela vai crescer. E a gente vai ter que lidar com inúmeras questões que diz respeito à classe, por exemplo. Como é que a gente vai lidar com as pessoas que sentam à nossa mesa? Como é que a gente vai lidar com as pessoas talvez menos educadas intelectualmente ou com as pessoas mais educadas intelectualmente? O nosso coração, se tiver tomado de orgulho e de vaidade, a gente pode ter repulsa pelo simples fato de ser mais rico ou mais pobre. Não é uma questão objetiva, intelectual. É uma questão, muitas das vezes, inconsciente, emocional.
Ou, por exemplo, pessoas de um espectro político e pessoas de outro espectro político. O evangelho deveria nos fazer sentar à mesa. Os dois. O que nos divide são os partidos. Partido é aquilo que divide. O evangelho deveria ser aquilo que nos une. Mas eu posso considerar, por ser de direita, que quem é de esquerda não é cristão. Ou eu posso considerar que, por ser de esquerda, que quem é de direita não é cristão. E isso implica na nossa vida prática como cristãos, porque o evangelho nos convida a estar à mesa com pessoas muito diferentes da gente. Isso é um desafio. É um desafio para o nosso coração. Ou, por exemplo, nós nos sentirmos desconfortáveis ou felizes por termos construído uma vida melhor do que a de outras pessoas. E falar, caramba, eu sou melhor. Sem entender que tudo que a gente tem e tudo que a gente é pela graça de Deus. Quem esquece disso pode se perder na vida. Eu não tenho dúvida de que tem pessoas talentosíssimas, por exemplo, muito bem formadas, que podem desprezar outras que não são talentosas pelo talento. E na Igreja de Cristo a gente deveria colocar uma mesa assim e falar, essa mesa é comum para todo mundo, dos bons, dos piores e por aí vai. Então a forma mais sutil da gente cair no pecado de Pedro é a gente levar a sério demais as nossas próprias preferências e dotar de significado moral o que é apenas cultura. Falar, porque eu vivo assim, eu sou melhor do que você. Regras de etiqueta e por aí vai. E para eu terminar, eu vou pedir mais 10 minutinhos. Uma das outras coisas que a gente aprende aqui é que o evangelho é uma notícia que deve ser comunicada. Tem uma frase bonita do Francisco de Assis que diz assim: pregue e, se necessário, use palavras. Eu acho essa frase bonita, interessante, mas do ponto de vista do evangelho, ela não é verdadeira. O evangelho é uma notícia que precisa ser comunicada, pregada, ensinada. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? É a comunicação, o ministério de Jesus inteiro foi de ensino e pregação. Comunicar, falar, dizer, né? Então o evangelho é diferente de uma filosofia de vida, porque ele nasce da fé. Isso é, ele nasce da nossa confiança radical em Jesus, do nosso relacionamento com Jesus. A filosofia de vida é uma escolha pessoal. Tem cristão que é vegano e tem cristão que não é vegano. Tem cristão que é socialista e tem cristão que não é socialista. Cristão que é conservador e que não é, anarquista e que não é. É uma escolha. O evangelho ele é diferente. O evangelho ele nasce de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E esse relacionamento é um relacionamento que nos convida a comunicar, falar, convidar. Paulo diz que Deus teve prazer em revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Isso está no verso 16. Revelou a mim e eu preguei. Então essa lógica, essa dinâmica acontece o tempo todo. E isso é uma coisa importante da gente lembrar. A experiência cristã, ela nasce em mim e transborda de mim. Esse cristianismo, que é uma coisa estática, em que eu adoro a Deus e tal, me encho e eu não comunico, eu não falo, eu não me transformo um mensageiro dessa boa nova, ela não é uma boa nova. Pense, por exemplo, uma família, sei lá, que quer ter sua primeira casa, vamos pensar assim, uma coisa importante. Trabalhou muito, guardou dinheiro, fez todo o possível para comprar uma casa. Conseguiu comprar uma casa. Aquilo traz uma alegria tão grande que ela diz o seguinte, cara, eu consegui uma coisa que eu precisava muito. É um exemplo de uma felicidade tão grande que transborda, que vaza. O evangelho é uma boa nova que transborda, que vaza, que vai da gente para o outro. Por isso que toda experiência legítima com Deus nos leva à missão, nos leva a comunicar. Não existe cristão que não esteja comunicando o evangelho. Bom, algumas percepções práticas. Quantas vezes
Pensa aí na sua vida. Você se envolveu com alguém a fim de pregar e discipular essa pessoa, pessoalmente. Você intencionalmente disse: eu vou ser amigo dessa pessoa, amiga, porque eu quero pregar e eu vou discipular essa pessoa. Bom, como que o seu relacionamento com Cristo tem levado você a falar mais sobre o Evangelho para outras pessoas? E terceiro, se você quer um bom jeito de pregar e discipular, é convidando pessoas para estarem na comunidade. A gente se esquece disso, uma coisa tão simples. Simples. Convidando pessoas para estarem, por exemplo, no nosso caso, né, na Casa Viva, num culto, na experiência comunitária. A fé, ela não nasce quando a pessoa está no quarto dela sozinho, olhou para o teto e falou: agora eu crio. Ela nasce de uma experiência relacional, primeiro com uma pessoa e depois talvez com Deus, né? Então, para a gente pensar, essa semana a gente vai ter Casa Viva e a gente vai conversar sobre isso. Eu vou fazer 3 perguntas que você pode responder agora no seu coração, mas que a gente vai responder também nas Casas Vivas. Primeiro, houve momentos em sua vida em que você começou a pensar que o seu desempenho, de alguma maneira, conta para você ser salvo? E o que você fez para pensar dessa forma? Eu sou salvo porque eu estou fazendo isso, faço aquilo, deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. Quais são as atitudes legais e adequadas que a sua cultura e educação lhe ensinaram? E como você poderia adicionar isso à crença em Cristo como uma expectativa para outros cristãos? Isso é, o que você aprendeu que você acha que para o outro ser cristão de verdade ele tem que viver isso ou deixar de viver aquilo? É uma adição ao evangelho, né? E a terceira pergunta é como que o seu relacionamento pessoal com Jesus tem te levado a comunicar o evangelho para uma outra pessoa. Se envolver em relações missionais, de verdade. Essas são perguntas que talvez nos ajudem a tornar o evangelho mais prático em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de abrir a Bíblia e encontrar nela essa boa nova. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.